No domingo, 30 de março, os ucranianos em Bucha marcaram o terceiro aniversário da recaptura da cidade pelas tropas ucranianas, um dia que permanece gravado na memória daqueles que viveram a ocupação brutal e suas consequências. O aniversário foi não apenas um momento de reflexão sobre a libertação da cidade, mas também uma ocasião para muitos lamentarem os entes queridos perdidos durante a ocupação, que deixou cicatrizes profundas na comunidade e no país como um todo. Entre aqueles que prestaram suas homenagens estava Yevgenia Nikitina, uma mulher de 45 anos, deslocada interna de Donetsk. Ela fez a dolorosa viagem até Bucha para visitar o túmulo de seu filho, Cyril, que faleceu tragicamente em janeiro de 2023, aos 20 anos, após lutar na região de Donetsk. Segurando um buquê de flores, Yevgenia recordou o momento no início de 2022, quando viu com seus próprios olhos as tropas russas avançando em direção à sua cidade. Seu filho, Cyril, foi um dos muitos jovens ucranianos que atenderam ao chamado para defender seu país, primeiro na região de Kiev, onde ocorreram batalhas intensas no início do conflito, e depois no leste, na região de Donetsk, sua região natal. Sua dor é ainda maior, pois seu filho morreu lutando contra o mesmo inimigo que trouxe tanto sofrimento para sua família e seu país. Outro enlutado, Petro Mazin, também prestou suas homenagens ao seu filho no cemitério militar de Bucha. O coronel aposentado de 66 anos, vestido com uniforme militar, estava acompanhado de sua esposa enquanto ambos lamentavam a perda de seu filho, Cyril, que morreu enquanto combatia para defender a Ucrânia. Como muitos pais que perderam um filho nesse conflito brutal, Petro e sua esposa ficam com um vazio imenso, chorando não apenas a morte de seu filho, mas também a dor inimaginável de perder um filho em circunstâncias tão trágicas. À medida que o dia se desenrolava, a atmosfera estava pesada de tristeza por toda a cidade. Bucha, que antes era uma tranquila cidade suburbana nos arredores de Kiev, tornou-se sinônimo de um dos capítulos mais sombrios da invasão russa da Ucrânia. As atrocidades que ocorreram durante a ocupação chocaram o mundo e atraíram a atenção internacional para as barbaridades cometidas pelas tropas russas. De acordo com o governo ucraniano, mais de 1.400 pessoas foram mortas em Bucha durante a ocupação, incluindo pelo menos 37 crianças. Muitas das vítimas eram civis, executados, torturados ou simplesmente deixados para morrer nas ruas após a retirada das tropas russas da cidade. Mais de 175 corpos foram encontrados em fossas comuns, enquanto outros foram encontrados em câmaras de tortura, onde as brutalidades da guerra estavam completamente expostas. As autoridades ucranianas identificaram mais de 9.000 crimes de guerra russos apenas em Bucha, incluindo execuções, estuprações e torturas generalizadas, atos que deixaram cicatrizes emocionais e psicológicas profundas nos sobreviventes. As fossas comuns e as evidências de tortura deixadas pelas tropas russas em Bucha tornaram-se um símbolo da brutalidade da ocupação. Embora a cidade tenha sido libertada, as feridas físicas e emocionais ainda persistem. O governo ucraniano e organizações internacionais estão trabalhando incansavelmente para reunir provas dos crimes de guerra cometidos em Bucha e em outras áreas afetadas pela invasão. As atrocidades cometidas na cidade levaram a uma condenação mundial e a apelos para que os responsáveis sejam levados à justiça. Apesar das evidências esmagadoras dos crimes de guerra, Moscou continua a negar as acusações, afirmando que suas tropas não cometeram execuções, estupros ou torturas durante a ocupação de Bucha. As autoridades russas alegam que os relatos sobre as atrocidades são fabricados ou encenados, uma narrativa amplamente rejeitada pela comunidade internacional e pelas organizações de direitos humanos. Os testemunhos dos sobreviventes, as provas encontradas em fossas comuns e câmaras de tortura e os relatos pessoais daqueles que viveram a ocupação pintam um quadro bem diferente de horror, brutalidade e sofrimento humano em uma escala massiva. O terceiro aniversário da recaptura de Bucha é não apenas um momento de lembrança, mas também um momento de reflexão sobre o longo caminho em direção à justiça e à cura. O povo de Bucha e o restante da Ucrânia continuam a lutar para que a verdade seja reconhecida e para que aqueles responsáveis por esses crimes hediondos sejam responsabilizados. À medida que a guerra continua, o fardo sobre o povo ucraniano só aumenta, mas sua resiliência, coragem e determinação permanecem inabaláveis. Para muitos, os eventos de Bucha jamais serão esquecidos e a luta pela justiça e pela lembrança das vidas perdidas continuará muito depois do fim do conflito.